Irmãos, a paz de Cristo, na nossa lição 11, deixando os maus hábitos, na nossa revista A Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Hoje são 30 de maio de 2021, eu desejo aí um bom domingo para todos. Estamos chegando já ao final da nossa revista, a revista anterior, a lição 10, Trabalhar e Vigiar, dada pelo irmão Valteir, agora estarei falando sobre a lição 11, depois faltarão a 12 e a 13. São excelentes revistas que estamos tendo aí todos os domingos. A lição de hoje. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Deixando os maus hábitos. Vamos falar sobre o contexto, um grande desesperado clamor, ganância e apego excessivo ao dinheiro. Então aqui é importante, aqui um assunto muito interessante, né? Que a ganância e apego excessivo ao dinheiro. Então o que vai aqui nos alertar essa lição? Neemias e o confronto das injustiças. Nossa introdução. O texto em questão começa com a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na restauração da nova comunidade de judaizantes no retorno do cativeiro. Tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários, o que não estava ocorrendo. Veja que toda vez que nós estamos fora da palavra de Deus, temos sérios problemas, né? E o texto aqui mostra isso. Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e a opressão desses irmãos israelitas. Define-se hábitos como a interiorização de uma ação de forma natural até o ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Os humanos são seres de costumes, o costume traz certa segurança por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que o hábito é a contínua repetição de um ato que se torna regra. Nesse sentido, podemos adquirir bons e maus hábitos. Aqui eu destaquei em vermelho, no caso do que está expresso em nosso texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos e sua repercussão na vida das pessoas. O contexto, um grande desesperado clamor. Neemias estava realizando uma grande obra para o grande Deus da aliança e de repente ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Não estavam clamando contra os samaritanos, os amonitas ou contra os árabes. Desafortunadamente, clamavam contra o seu próprio povo. Os judeus estavam explorando seus compatriotas. 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. Vamos seguir com esses 3 grupos. O primeiro, havia aqueles que não possuíam terra, mas que precisavam de comida. O segundo grupo era composto por proprietários de terra que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. O terceiro grupo que se queixava de que os impostos eram muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los. E, por sua vez, outro grupo era formado por judeus ricos que descaradamente exploravam os próprios irmãos e irmãs, oferecendo empréstimo com usura. O mau hábito de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Com efeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Aqui nesse grupo terceiro, ele diz aqui, né? O grupo se queixava que os impostos eram muito altos e de que era obrigado a fazer empréstimo a fim de pagá-los. Infelizmente, o Brasil é realmente também aqui um país de impostos uma carga tributária muito alta, né? Então, a mesma coisa que acontecia lá, a gente vê hoje no Brasil, né? Tem uma carga tributária muito alta e quando você necessita pegar empréstimo, né, no banco, as taxas de juros também são altíssimas. Então, a chance de uma pessoa se endividar é muito rápido, né? A partir do momento que ela pega um dinheiro num banco e não consiga logo quitá-lo, aqueles juros sobre juros vão virando uma bola de neve e a pessoa vai ficando com problemas sérios com a questão financeira, né? E aqui você vê que desde lá a palavra de Deus a gente vê o mesmo problema. O contexto, um grande e desesperado clamor, nossa continuação. Nessa circunstância, uma vez que Israel foi liberado do cativeiro egípcio, a sua missão era refletir em nome de Javé o cuidado ativo em favor das viúvas, órfãos, cativos e estrangeiros. O ato libertador de Javé implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. É importante ressaltar que o fator social na cosmovisão religiosa israelita foi a causa de sua ascensão e derrota.
Ao lermos o texto de 1 Reis 12, percebemos que o povo de Israel estava sob regime de escravidão no governo de Salomão, sendo uma das causas para a divisão do reino em norte, Israel composto de 10 tribos sob o comando de Jeroboão, e sul, Judá constituída por 2 tribos, governada por Roboão. Diante das tragédias registradas nos anais históricos do povo de Deus, que culminaram em divisão e, respectivamente, em cativeiro ou recomeço, retorno à Terra Prometida deveria ser marcado por atitudes e hábitos diferentes, pautados nos princípios da Palavra de Deus. No entanto, não é o que vemos. Perpetua-se nesse contexto hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos conclama a libertação de maus hábitos para vivermos em paz com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. Então, de novo, estamos falando aqui dos hábitos ruins, né? Que a lição está focada em falar, né? Que aí ela vai prejudicar que esses maus hábitos que para vivermos em paz com Deus, né, primeiramente, né, com as pessoas e com nós mesmos. Ganância e apego excessivo ao dinheiro. Olha, essa parte aqui é interessante. Os nobres e magistrados dentro da comunidade judaica são acusados de maltratar o seu próprio povo. Desta feita, os perigos que rondavam e ameaçavam o comércio não advinham apenas de fora. Ou seja, não era só o risco de fora, mas também do meio do seu povo. Observe que em Neemias 5:3 o povo reclama: nós tivemos que hipotecar nossas terras, uma referência ao risco de falência por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos cobrados pelos persas, sob a chancela dos nobres e magistrados judeus, motivados pelo egocentrismo e pela ganância. Lembramos que a lei de Moisés previa que no 50º ano todas as dívidas deveriam ser perdoadas, as terras deveriam ser restituídas e seus proprietários originais e todos os escravos deveriam ser libertos. Nessa perspectiva, podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual em qualquer situação em que são exercidas. Então aqui é bem interessante aqui, ó. Nessa perspectiva podemos pensar nos maus hábitos que destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual em qualquer situação que são exercidas. O mau hábito é uma questão que nasce no coração, portanto subjetiva. Segundo Provérbios 4, 20 e 23, o coração é o centro da orientação para a vida, pautado na sabedoria que vem de Deus. É no coração que são produzidos pensamentos, sentimentos e escolha. Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância e a segregação do indivíduo, motivado por interesses escusos e gananciosos. Então, assim, voltando aqui, repetir aqui, quando a nossa, não submetemos, né, que eu destaquei aqui em azul aqui para diferenciar do vermelho, as nossas vontades, a vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância e a segregação do indivíduo motivado por interesses escusos e gananciosos. Continuação da nossa lição, né, de ganância e apego excessivo ao dinheiro. Nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação, porque os poderosos e ricos estavam expoliando, escravizando, tornando toda uma nação subjugada, sem poder de reação. A demonstração clara desse pecado ficou evidente. Podemos ver em várias referências à palavra de Deus as orientações contra a injustiça proveniente da usura. Astuciosamente, entretanto, os nobres aproveitavam-se de oportunidade de tremenda crise econômica dos seus compatriotas para enriquecer. Certamente existe muitos oportunistas para abusar da fragilidade das pessoas, mas o servo de Deus não deve estar entre eles. Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso de mau hábito. Isso aqui, como eu falei, né, a palavra de Deus é viva, ela foi ontem, no passado, hoje no presente e no futuro, né? A mesma coisa acontece hoje aqui, né? Existe muitos oportunistas, né, que abusam da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro, né? Então a gente vê que é o caso. Muitas das vezes as pessoas precisam ter um dinheiro, vai no banco e acabam pegando um empréstimo, né, com taxas de juros absurdas, né? E às vezes o gerente poderia entregar um empréstimo com uma taxa mais dentro da possibilidade e não acontece.
Neemias, o confronto das injustiças. É muito doloroso enfrentar os da própria casa, irmãos contra irmãos. Neemias interveio depois de analisar juntamente com o povo e confrontou os nobres oficiais. Há momentos em que o líder deve confrontar de modo incisivo os maus hábitos dos liderados. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração como o líder do povo de Deus precisa agir. Neemias agiu no tempo certo, de tal maneira que todos se calaram e não tiveram respostas. Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles. Apelou para o amor dos judeus, lembrando-os de que estavam roubando dos próprios irmãos, apelando aos judeus que observam a palavra de Deus, pois a lei de Moisés proibia que os judeus cobrassem juros uns dos outros. Neemias lembrou que os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Neemias mostrou o mau hábito e, consequentemente, o mau testemunho de Israel diante dos seus vizinhos gentios. Deus chamou Israel para ser luz para os gentios. O testemunho do povo estava muito aquém daquilo que se deveria ser. Maus hábitos sempre gerarão um mau testemunho. Neemias repreendeu e o mau hábito foi quebrado, restabelecendo a paz. Então, a importância aqui da atitude de Neemias, repreendendo o mau hábito, né, e restabelecendo a paz, né, nessa situação que nós estamos lendo aqui da nossa lição. Conclusão. Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas. Sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencê-lo. Então aqui é interessante a lição, né? Faz nos refletir. Devemos identificar quais maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas. Sermos sensíveis à mudança e agirmos firmemente para vencê-lo. E para o final aqui, para pensar e agir, né? Que é uma outra reflexão para a gente, hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Então, isso é para mim e também para você, que possamos identificar os nossos próprios maus hábitos. Precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldades. Fique firme e mantenha-se na direção certa. Isso realmente, sem dúvida. Você está fazendo a obra de Deus, com certeza o inimigo não vai estar satisfeito, então vai tentar te atrapalhar. Mas aqui a lição diz: fique firme e mantenha-se na direção certa. A direção certa o alvo é Jesus. Jesus é o nosso alvo. Confronte os maus hábitos com coragem. Não hesite em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Terminando a lição de hoje aqui com os irmãos, né, com Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Um bom domingo para todos e a paz de Cristo.